Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Justiça Cidadã. O Poder Judiciário está presente em todas as regiões do Maranhão, com mais de 100 comarcas instaladas. Na entrância intermediária, são 36 comarcas espalhadas por todas as regiões do estado, a exemplo da comarca de Pedreiras. Hoje nós vamos conversar com o juiz titular da primeira vara de Pedreiras, Marco Adriano Ramos Fonseca. E nesta edição você também vai saber como foi o encontro do Colégio de Corregedores Gerais da Justiça Estadual, realizado na cidade de Natal. Nós ainda vamos falar sobre a ampliação dos serviços que são oferecidos pelo PROCON no posto de atendimento do Fórum de São Luís. E sobre a destinação que o Judiciário está promovendo de bens e materiais apreendidos, como a realização de um leilão estadual de veículos. E sobre também a produtividade dos juízes de primeiro grau, que já alcançou mais de 1 milhão de tarefas processuais este ano. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário Maranhense no Justiça Cidadã, uma parceria com a TV Assembleia. De entrância intermediária, a comarca de Pedreiras faz parte do Polo Judicial de Bacabal, que inclui um total de 27 comarcas daquela região do estado. Recentemente, a comarca ganhou uma nova vara judicial, passando a contar com 4 varas e um juizado especial. E hoje o nosso convidado é o juiz da primeira vara de Pedreiras, Marco Adriano Ramos Fonseca. Seja bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Marco Adriano. Para começar a nossa entrevista de hoje, por favor, fale aos nossos telespectadores como está a situação processual hoje na comarca de Pedreiras e qual é a atual estrutura. Atualmente, a comarca de Pedreiras ela é composta por 4 varas e um juizado especial. Com a aprovação da lei complementar 198/2017, houve a especialização de todas as unidades. A primeira vara tem competência para a Fazenda Pública, a segunda vara, Civil e Execução Penal, a terceira vara, Família e Violência Doméstica e a quarta vara com competência exclusivamente civil. Com a instalação no último dia 18 de outubro, vai proporcionar uma maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. E o Tribunal de Justiça, bastante sensível a essa realidade, autorizou essa instalação e certamente os resultados vão ser constatados a partir deste mês de novembro e durante o ano de 2019. Nós já sabemos que recentemente foi instalada uma nova vara em Pedreiras. A gente queria saber agora como essa medida vai refletir nos serviços judiciários. Com certeza vai proporcionar uma maior celeridade. A dificuldade que nós tínhamos, o acervo são 9.500 processos, eles estavam muito concentrados na primeira vara e na segunda vara, pois ambas apreciavam um processo de natureza civil e criminal simultaneamente. Então, com a especialização e a concentração dos processos cíveis na quarta vara, isso vai proporcionar que cada juiz tenha uma maior especialidade e qualidade nos seus serviços. Nós temos na comarca de Pedreiras aproximadamente 120 advogados militantes e, embora a população seja relativamente pequena, perto de outras comarcas maiores, mas o volume processual é equivalente à comarca de Balsas e Santa Inês. Então, com a especialização, certamente os trabalhos serão mais exitosos, mais céleres e, acima de tudo, se garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Como é que o senhor está vendo essa questão da produtividade dos juízes, né? Com essa baixa processual aí, esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Corregedoria, na tentativa de diminuir o número de processos no interior? Uma iniciativa extraordinária, bastante proveitosa. Na primeira semana de baixa processual, realizada no primeiro semestre, houve uma diminuição bastante significativa do número de processos em tramitação nas comarcas e agora, no mês de novembro, haverá a segunda semana de baixa processual e a expectativa também é permitir a redução dos índices de congestionamento. As comarcas elas são bastante sobrecarregadas, principalmente diante do número pequeno de servidores. Há uma necessidade de provimento de alguns cargos, especialmente na Secretaria Judicial, e essa semana permite que a Secretaria se concentre especificamente no arquivamento e na publicação de sentenças e certificações de prazos. Isso vai permitir
uma maior eficiência na prestação do serviço jurisdicional. Certo. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o juiz Marco Adriano. Você sabia que pode entrar em contato gratuitamente com o Poder Judiciário para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Basta ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. A ligação é gratuita e você pode ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, 0800 707 1581. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, participou em Natal do encontro do Colégio de Corregedores Gerais da Justiça, com a presença do Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins. Confira no VT. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, foi local do 79º encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça, ENCOGE. Representantes de 25 estados debateram temas relevantes e de interesse do Poder Judiciário, com apresentação de painéis, palestras e trocas de experiências bem-sucedidas, com o tema A Corregedoria como Instrumento de Gestão do Poder Judiciário. O ministro do STJ, Humberto Martins, que é Corregedor Nacional da Justiça, falou sobre a importância do evento. É através das práticas positivas de algumas corregedorias que são passadas para outros corregedores, pela uma justiça forte, eficiente, produtiva, de qualidade e viável. E nós que fazemos a Corregedoria Nacional de Justiça, estamos de mãos dadas, discutindo com os corregedores gerais do Brasil uma forma de um procedimento único para todas as matérias iguais, para ter um tratamento isonômico. E queremos sim um judiciário cada vez mais forte para que o jurisdicionado tenha uma prestação cada vez mais efetiva, mas com muita brevidade, porque todos os processos têm início, meio e fim. A desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Corregedora-Geral da Justiça do Rio Grande do Norte, disse que o evento é importante porque torna mais efetivo o trabalho do judiciário brasileiro. Nós tivemos aqui a maioria dos estados, exceto um estado. Nós conversamos a intimidade das nossas corregedorias. Nós trocamos ideias, trocamos figurinhas, como dizem os nossos meninos. Esses feedbacks que a gente tem tido de todos os tribunais, isso faz com que a gente melhore a nossa gestão administrativa, que tenha um olhar mais efetivo dos serviços do judiciário, porque em todos nós, o que fazemos hoje é o quê? É exatamente pensar naquele jurisdicionado que está lá na ponta. Então é um serviço de excelência que a gente tem que dar, e esse serviço só pode acontecer se a gente se unir, se a gente se somar em ideias e atitudes que a gente tem que ter como corregedor. O novo presidente do ENCOGE escolhido foi o desembargador Fernando Siqueira, do TJ de Pernambuco, que falou sobre a importância do papel das corregedorias para o judiciário dos estados. As corregedorias, elas têm um papel importante na vida do judiciário, porque é ela quem não apenas emite todo o trabalho de orientação, mas também de fiscalização do serviço judicial e do serviço extrajudicial. Então, ela é um instrumento extremamente importante e de forma que nós, aqui dentro do Colégio de Corregedores do Brasil, que é a reunião de todas as corregedorias de todos os estados, nós discutimos quais são as boas práticas que estão sendo colocadas em execução em todos os estados, para que nós possamos fazer um balizamento e uma padronização e possamos levar coisas boas que estão sendo feitas em um estado para outro que não tem essa mesma experiência. Indicado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, o perito e parecerista jurídico-econômico-financeiro Gilberto Melo apresentou o painel O Pioneirismo do SECOGE na Uniformização de Procedimentos em Cálculos Judiciais, Extrajudiciais e Precatórios. O desembargador Marcelo Carvalho Silva avaliou como positivo o encontro, por conta da troca de experiências entre corregedores de cada estado. O assunto que foi tratado aqui, e o principal,
foi exatamente o juiz gestor. É naquela linha que o CNJ já entende que o juiz é e deve ser verdadeiramente um gestor. Não só o gestor dos seus processos, mas o gestor das metas e o gestor que tem a capacidade de otimizar determinadas situações, resolver exatamente aquilo que a sociedade quer. Não só processos, mas que ele também contribua, que haja um enraizamento dele com a sociedade local. A programação seguiu com a apresentação de vários painéis. Os juízes auxiliares e assessores dos corregedores participaram das mesas temáticas Sistema Penal, Práticas Inovadoras e Sistema Extrajudicial, que debateram propostas a serem incluídas na Carta de Natal, documento elaborado ao final, que reúne as principais deliberações e discussões levantadas durante o último ENCOGE de 2018. Daqui a pouco, o juiz Marco Adriano vai contar mais sobre o trabalho da comarca de Pedreiras. E nós também vamos falar sobre a ampliação dos serviços do PROCON no Fórum de São Luís. Justiça Cidadã já está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com o juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, da Primeira Vara de Pedreiras. Doutor Marco, fale um pouco sobre o trabalho da APAC de Pedreiras, esse trabalho social tão importante. Qual o objetivo da Associação de Proteção aos Apenados? A APAC ela tem uma sistemática diferenciada em relação ao padrão convencional de execução penal. Então, eu destaco principalmente a questão da autodisciplina. São os próprios presos que fazem, desde a cozinha, a própria atividade de custódia e vigilância. Então, lá são ministrados palestras, cursos profissionalizantes, em Pedreiras especialmente há oficinas e qualificação, tanto quanto a manutenção de veículos e motocicletas, quanto inclusive uma fábrica de sandálias. Então, isso faz com que o preso ele resgate a sua dignidade, resgate a credibilidade, e um ponto bastante diferenciado é que há um foco na participação da família e o envolvimento da sociedade. Todos os diretores e todos os voluntários são pessoas que são da comunidade pedreirense, de Trizidela, do Vale também, que são os municípios que integram a comarca de Pedreiras, e isso permite que a sociedade acredite nesse trabalho. Então são 12 anos que a APAC em Pedreiras está instalada, desde a época do Dr. Douglas Martins, e atualmente o trabalho é bastante eficaz. Nós percebemos a diminuição do índice de reincidência e também, por ocasião das saídas temporárias, a praticamente 100% do retorno dos presos após as saídas temporárias. Tem uma média desse A média índice? Raramente ocorrem faltas ou faltas graves ou mesmo atrasos no retorno desses presos, principalmente por conta dessa questão da disciplina. Há uma ênfase bastante elevada na conscientização. Então, a gente percebe que hoje o país ele passa por uma crise carcerária. Há várias iniciativas, tanto do CNJ quanto do Tribunal de Justiça, para redução dos índices. E, ao meu ver, a APAC, eu sou um entusiasta. A APAC ela é um método que deve ser incentivado e expandido, tanto no estado do Maranhão quanto no próprio Brasil. Agora, doutor, há uma polêmica muito grande, nós estávamos comentando agora há pouco no camarim, sobre essa questão, né, da famosa frase, que dá até medo da gente falar, bandido bom é bandido morto. Isso retrata mais ou menos o sentimento da população de que o trabalho de ressocialização, ele não dá certo, só acredita que ele dá certo. Existe a possibilidade da gente recuperar realmente essas pessoas? Eu não tenho dúvida alguma que é possível sim a ressocialização ser implementada e os índices, os resultados são bastante satisfatórios. Na experiência de Pedreiras, nós podemos enfatizar que há uma redução muito significativa na questão da reincidência, né? Então, praticamente não há reincidentes daqueles que saem da execução penal através do método da APAC.
a ênfase na disciplina, desde quando a próprio critério de seleção, não é qualquer reeducando que vai ter acesso à execução penal nesse estabelecimento. Então, há um critério de seleção, há uma ênfase em um acompanhamento permanente, equipes multidisciplinares. Só para você ter uma ideia, lá em Pedreiras tem uma estrutura odontológica que é digna de grandes centros. São equipamentos que foram doados, equipamentos que foram adquiridos através de parcerias. A própria máquina de fabricação de sandálias é um exemplo da parceria do judiciário. Ali já aprende uma atividade, já tem uma atividade, já ocupam a mente. Já não... e sai dali com uma profissão definida. Isso permite com que o mercado o acolha, o receba e ele possa dar o sustento à sua própria família. Então a PAC é um exemplo que está dando certo. Com certeza. Você pode acessar o site da própria Secretaria de Administração Penitenciária. Há um vídeo institucional enfatizando bem esse trabalho. Pedreiras é a pioneira no estado do Maranhão, mas também temos bons exemplos na cidade de Itapecuru, em Viana e aqui em Passo do Lumiar. Tem os tipos de crimes assim aceitos, além desses pré-requisitos também? Na PAC existe uma frase bem que enfatiza que após o ingresso do reeducando no método, a gente não faz indagação quanto ao seu passado. Então, o preso, ao ingressar na PAC, ele esquece o seu passado, ele renuncia ao seu passado e ali ele começa uma nova vida, com novos estímulos. Ali não tem nem características de um cárcere, parece muito, se assemelha muito a uma escola. E como há uma interação muito grande também com a religiosidade, a espiritualidade, ela tem que ser alimentada. Com certeza. E isso faz com que o preso ele tenha cada vez mais consciência do seu verdadeiro papel, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa humana que merece uma oportunidade da sociedade. Com certeza, e todo mundo merece uma segunda chance, não é, Eider? 2, 3, quantas chances forem necessárias? É verdade. Quantas Com chances, certeza, né, doutor? com certeza. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nós estamos vivendo ainda um pouco do momento político no nosso país, tivemos eleições agora no último domingo, eleições para presidente. Eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho da comarca em relação ao programa Maranhão contra a corrupção. O programa Maranhão contra a Corrupção é uma iniciativa de juízes e promotores no estado, que já estamos no 3º ano consecutivo de ações. E com relação ao período eleitoral, os promotores e juízes que integram este movimento, eles também fazem um trabalho preparativo através de palestras de conscientização, principalmente dos novos eleitores, os estudantes, e em relação ao julgamento dos processos. Na comarca de Pedreiras, para citar como exemplo, este ano já julgamos mais de 20 processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Já cumprimos a meta do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça. No início do mês de outubro já batemos essas metas e isso permite que a sociedade também faça esse acompanhamento, porque não basta só o judiciário julgar os processos, não basta a polícia investigar e o Ministério Público ingressar com as ações. A sociedade também tem que refletir. Tem que cobrar, né? Tem que refletir e escolher melhor seus candidatos. E está de olho também, acompanhando, nós temos aí... Com certeza, é papel da população, portais, do cidadão cobrar a atuação dos nossos representantes. Temos os portais da transparência, temos os próprios sites dos tribunais disponibilizando essas informações. E essa eleição, para mim, é um marco justamente dessa transição, de pessoas mais conscientes. As pessoas foram às ruas manifestar as suas intenções em relação aos candidatos que estavam ali disponíveis. E o que a gente gosta de enfatizar é o seguinte: a corrupção não é só no grande escalão, não é só na estrutura da administração pública, a corrupção também está no dia a dia. Então você, eleitor, você também... Quando eu recebo um benefício, eu também estou incentivando a corrupção. Eu também sou justamente, corrupto, você está alimentando um sistema que começa ativo, né? pelos pequenos atos de corrupção do dia a dia. Subornar um funcionário público, violar um sinal vermelho, colocar em risco as outras pessoas. A gente tem que ter consciência que as nossas ações têm consequências e a gente tem que evitar prática de atos que não estão de acordo com parâmetros de moralidade e de legalidade. Ok. Doutor Marco, e voltando ao assunto da PAC de Pedreiras, recentemente o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joaquim Figueiredo, abraçou, idealizou uma campanha de doação de livros para a PAC de Pedreiras após visitar o local, após conhecer melhor o trabalho social desenvolvido. Fala um pouquinho para a gente dessa campanha, como é que as pessoas podem doar os livros, até quando, onde?
Foi uma excelente iniciativa do presidente desembargador José Joaquim. Eu aqui saúdo, cumprimento, elogio, é digno de reconhecimento. As pessoas que quiserem participar dessa campanha podem consultar o site do Tribunal de Justiça e as redes sociais do Tribunal, os pontos de arrecadação desses livros. Podem ser livros, obras literárias e também obras científicas. É importante ressaltar que a leitura pelos presos permite a redução do tempo de cumprimento de pena, além de ser uma forma de educá-los e dar entretenimento também. E os pontos de arrecadação são o Tribunal de Justiça do Maranhão, aqui em São Luís. No Fórum do Calhau, você pode procurar a Biblioteca do Fórum, Sarney Costa, e fazer a entrega dos seus livros. Destacando que no mês de outubro, a última semana de outubro, é a Semana Estadual de Doação de Livros. Então, o Tribunal de Justiça está em sintonia com a própria política institucional do Estado do Maranhão e viabilizando, acima de tudo, a implementação de políticas públicas relacionadas à execução penal. E, doutor Marco, e no Tribunal de Justiça, onde é que as pessoas podem doar os livros? No Tribunal de Justiça, que fica situado na Praça Dom Pedro II, as pessoas podem procurar a divisão de cerimonial do Tribunal de Justiça, fazer a entrega dos livros e aqui no Fórum do Calhau, na Biblioteca do Fórum Sarney Costa. Ok. E nós vamos conversar mais com o juiz Marco Adriano. Você também pode saber mais sobre os serviços da Justiça de Primeiro Grau acessando a página da Corregedoria e seguindo as nossas redes sociais. O endereço é www.tjma.jus.br/CGJ. E o Instituto de Promoção e Defesa do Consumidor, o PROCON, está presente no Fórum de São Luís com um posto de atendimento que permite aos usuários buscarem acordos em suas demandas. Além dos atendimentos gerais e de conciliação, a partir de agora o posto do PROCON no Fórum de São Luís também passará a emitir documentos, ampliando ainda mais a capacidade de usuários atendidos por dia com a mudança para um espaço ainda maior. Essa medida faz parte da política de conciliação do Poder Judiciário, que objetiva oferecer ao cidadão opções para resolver o seu problema de forma amigável, contribuindo com a redução das demandas que chegam à Justiça. No próximo bloco, a gente continua conversando com o juiz da Primeira Vara de Pedreiras, Marco Adriano Ramos Fonseca. E você vai saber mais sobre o leilão estadual que o Judiciário vai realizar com veículos apreendidos por meio de processos judiciais. A gente volta logo, logo. Justiça Cidadã já está de volta e hoje entrevistando o juiz Marco Adriano Ramos Fonseca. Doutor Marco Adriano, em relação à atuação da Justiça este ano no período das eleições, como foi o balanço, como foram os trabalhos, deu tudo certo? Foi bastante exitoso. Eu gostaria de destacar a transparência com que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão conduziu os trabalhos. Houve uma grande cobertura através da sua assessoria de imprensa, o uso das redes sociais e o eleitor ele tem a segurança de que o seu voto foi garantido, a liberdade do exercício do voto e, acima de tudo, a construção e consolidação da democracia. Agora, aproveitando o assunto eleição, o senhor poderia falar um pouco aos nossos telespectadores sobre a ficha limpa? A gente precisa avançar? Ela está realmente funcionando? A lei de ficha limpa é a lei complementar 135 de 2010. Ela foi uma lei de iniciativa popular, teve grande número de assinaturas, 1.300.000 assinaturas no Brasil inteiro. E de 2010 para cá os resultados são bastante satisfatórios. Destacando que neste ano houve o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, manteve a declaração de constitucionalidade desta lei e a consequência básica é que aqueles condenados em segunda instância não poderão concorrer nos pleitos eleitorais, seja de qualquer cargo eletivo que for, né? Então, foi um grande avanço, uma demonstração de consolidação de uma jurisprudência e, acima de tudo, a consolidação da moralidade e da probidade no exercício de cargos eletivos. Nós tivemos um número acentuadíssimo de renovações em todos os colégios eleitorais, praticamente, no Brasil inteiro, até na própria Câmara Federal. Eu só acredito que hoje, a gente estava falando disso agora há pouco,
A partir de agora o brasileiro vai, ou já aprendeu, ou vai aprender realmente a votar nos seus representantes? Eu tenho certeza disso, né? O brasileiro deu uma demonstração muito grande de interesse em conhecer o perfil dos seus candidatos. Dei várias palestras na cidade de Pedreiras e principalmente os estudantes, os jovens, eles estavam bastante atentos, sabiam o perfil de cada candidato, o histórico. Isso é uma demonstração de civilidade. Para ser cidadão não é apenas exigir direitos, mas também saber exercer esses direitos. E a eleição é o momento mais marcante que o povo vai dar efetivamente a sua resposta, vai fazer valer a sua vontade. Então, desta eleição, o grande traço que eu trago é, além da grande transparência que foi a cobertura pelos tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro, o TSE, e parabenizar aqui todos os juízes eleitorais, todos os promotores eleitorais e, acima de tudo, os mesários, que são os grandes guardiões da credibilidade, da retidão, da transparência e, acima de tudo, eles garantem que cada eleitor compareça e exerça plenamente o seu voto. Okay. Então, meus parabéns a todos os mesários que participaram desta eleição 2018. É verdade. E com o poder, não é, doutor Marco, das redes sociais, né, os cidadãos se informando cada vez mais, claro, com as notícias verídicas, fake news não. Apesar dos exageros, fake news não, porque mas a gente teve... essas eleições foram marcadas, né, com muitas fake news. Também teve esse traço das fake news. Ao meu ver, a fake news ela acaba reprisando, sendo uma demonstração do que a sociedade também é, né? Sim. As pessoas têm que ter mais responsabilidade com aquilo que compartilham. Então, o eleitor, o cidadão, ele deve ter essa consciência, deve, antes de compartilhar uma informação, procurar a fonte. Checar a veracidade. O TSE, nesse ponto, foi bastante positivo em divulgar o julgamento, inclusive, de alguns casos, a exclusão do conteúdo das propagandas eleitorais que estavam sendo divulgadas, as eventuais notícias falsas. E o que eu gostaria de destacar é justamente isso, que nós, como cidadãos, assumamos esse compromisso de renunciar aos atos de corrupção e também renunciar à fake news. A mentira, né? Porque a fake news nada é do que a mentira. É a mentira querendo que uma pessoa quer que se transforme numa verdade. Né? E justamente, às vezes, a pessoa desinformada acaba caindo na cilada. Justamente, caindo nessa cilada. Até porque o canal de internet ainda não tem todo esse controle. A gente não consegue controlar. Mas é importante ressaltar que na internet não há anonimato, né? Então, essa reta final vocês acompanharam algumas pessoas do alto escalão, inclusive, sendo responsabilizadas. Com certeza. E eu acho que é importante destacar isso. A justiça está atenta e a punição prevista na legislação certamente vai ser aplicada. Com certeza. É como o senhor disse, não é? É checar a veracidade, é cada um ter a responsabilidade, não só os jornalistas checarem, mas os próprios cidadãos terem essa consciência. E eu destaco o papel do jornalista, é importante ressaltar também, esse profissional, que o jornalista de verdade, ele procura a informação na fonte, ele procura repassar à população, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele procura repassar a informação correta. Eventuais informações incorretas rapidamente são corrigidas, mas lamentavelmente algumas pessoas ainda insistem em tentar divulgar a mentira. E a legislação está aí prevendo punições e o Ministério Público e a Justiça estão atentos para esses casos isolados, que eu espero que o que prevaleça seja a verdade. Ok, então, doutor Marco. E com o objetivo de promover uma destinação adequada aos materiais e bens apreendidos que estão depositados nos arquivos judiciais, o Poder Judiciário maranhense vai eliminar cerca de 90 mil processos físicos arquivados em São Luís. Vai realizar também a doação de capacetes, equipamentos e bicicletas e promover um leilão estadual com os veículos automotores depositados nos fóruns judiciais. O leilão de veículos está previsto para acontecer no dia 12 de dezembro e deve disponibilizar centenas de veículos automotores que estavam depositados nos fóruns vinculados a processos cíveis ou criminais. O objetivo é promover uma destinação adequada aos veículos e evitar a deterioração, assim como garantir que os valores arrecadados com os bens sejam depositados judicialmente para posterior ressarcimento dos beneficiários. Uma última notícia: em 2018, os magistrados de primeiro grau do Maranhão já realizaram mais de 1 milhão de tarefas processuais. No apurado nos 3 primeiros trimestres deste ano,
Os juízes proferiram mais de 200 mil sentenças, mais de 300 mil decisões e acima de 650 mil despachos. Os dados constam do sistema Termojúris, que gerencia a produtividade da Justiça de primeiro grau do Maranhão. Somente nos primeiros 23 dias do mês de outubro, os juízes prolataram 17.205 sentenças, 21.354 decisões e 41.013 despachos. E para finalizar o programa de hoje, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, doutor Marco. Primeiramente, agradecer o convite da equipe do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, especialmente aqui da TV Assembleia, parabenizar por essa parceria. Isso permite que o judiciário tenha um acesso à população, uma conversa mais informal, mais franca. Isso cria um vínculo. Eu tenho certeza que os vários programas que já antecederam foram bastante bem sucedidos e com uma audiência expressiva. Então, a transparência dos atos do Poder Judiciário é algo que é necessário e este programa é um grande avanço nesse cenário. Então, agradecendo também a toda a equipe da Comarca de Pedreiras, nossos colegas juízes e promotores, os servidores, tanto do Poder Judiciário Estadual como também do Poder Judiciário Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral teve um grande papel este ano e justamente esse abraço fraterno, sintam-se abraçados e prestigiados pelo nosso trabalho. Parabéns ao Tribunal de Justiça e parabéns à população. Ok, obrigado. Ok, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, doutor Marco Adriano. Parabéns pelo trabalho à frente da Justiça de Pedreiras, com os demais magistrados e servidores. Chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Você já sabe, é sábado ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Uma ótima semana e até lá!